Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Pode Incluir Podcast, esse espaço para dar voz às pessoas com deficiência, famílias e trazer também profissionais de diferentes áreas para juntos construirmos uma sociedade mais inclusiva. E hoje, nesse episódio, eu tenho a honra e a alegria de receber uma convidada muito especial. Ela que vem falar sobre uma empresa aqui no nosso estado, uma multinacional, que tem trazido práticas inclusivas para dentro desse ambiente corporativo. Mas, para além disso, ela vai estar trazendo também, enquanto profissional, enquanto está nesse setor do RH, o quanto ela consegue enxergar a pessoa para além da deficiência e enquanto a empresa vem trazendo isso no seu dia a dia, seja com o colaborador, seja também com famílias atípicas. Hoje eu recebo aqui Fernanda Tavares, essa amiga muito especial, que eu tenho muita admiração, uma pessoa assim que traz luz, que traz muita inspiração, não só como pessoa, mas como mãe, como profissional, e tem feito um trabalho incrível dentro da mineração Vale Verde. Mas, antes da gente falar sobre as práticas inclusivas, sobre o que é a mineração Vale Verde, porque nós temos aqui pessoas de diferentes nichos, vamos dizer assim, escolas que nos acompanham, profissionais da educação, da saúde, da assistência, famílias atípicas, né? E muitas pessoas ouvem falar sobre a mineração Vale Verde, mas não sabem o que é essa empresa, o que ela representa, né, para o nosso estado, para o nosso país. Eu quero falar também um pouquinho de você, que você se apresente. Quem é Fernanda Tavares, para além dessa profissional da mineração Vale Verde? Cici, estou feliz demais de estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade e dizer o quanto você sabe, o quanto você é especial para mim, o quanto você ajudou e ajuda na minha trajetória, seja como pessoa, como mãe, como profissional. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E antes de falar um pouquinho da MVV, né, Fernanda, sou mãe de 2 príncipes. Um dos meninos, né, tem TDAH, então eu já me sinto muito parte desse universo da inclusão, né, como mãe atípica. Sou analista de RH já há 8 anos, vou fazer lá na Mineração Vale Verde. Então, tem uma jornada já longa aí. Primeiro, eu quero dizer que eu sou apaixonada por estar lá, por trabalhar lá. É uma empresa onde a gente se sente muito amado, muito acolhido, muito vivo, de fato, né? E a gente vai falar um pouquinho no decorrer, né, dos pontos da minha trajetória lá, do como eu comecei nesse processo de inclusão. Hoje tem alguns programas que eu estou à frente lá na empresa, que representa, né, essa palavra que a gente ouve tanto falar, mas o tanto que precisa de ter mais seriedade, de falar mais sobre, para que cada vez as pessoas se convençam mais de quanto é necessário hoje, né, a gente estar com essa palavrinha cada vez mais firme aí no dia a dia. Ai, coisa boa. É como você disse, né? É uma trajetória, é todo um processo. E, assim, eu queria que você trouxesse aqui, né, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, como é que iniciou a sua trajetória lá na Mineração Vale Verde. Você já falou aí, né, que já são 8 anos Sim. de caminhada, de trajetória. E aí, como é que iniciou e como você também se enxergou aí nesse processo dentro da empresa, que também passou por algumas transformações, né? Está também agora em um novo momento. Sim. Então, eu iniciei lá em 2018, né? Já iniciei como analista de RH na empresa, mas lá no comecinho era muito parte mais operacional. Então, a gente estava implantando tudo, ainda a empresa estava começando lá atrás, na parte ainda de implantação, né? Ainda era um projeto quando eu entrei, não era ainda operando em si o minério, como a gente fala hoje. E aí eu comecei mais na parte burocrática, mais vendo folha de ponto, admissão, demissão, para que depois as coisas fossem acontecendo. E aí, no decorrer dos anos, a gente foi recebendo mais empregados. Quando eu entrei, para você ter ideia, tinham 18 pessoas. Meu Comigo. Deus. E hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas dentro da Mineração Vale Verde, contando diretos, empregados diretos e indiretos, né? Hoje a gente tem muitas contratadas lá dentro, prestando serviço. Então, quando a gente fala sobre esse acolhimento, sobre essa inclusão, ela estende para todo o público que está lá dentro da empresa. A gente não destina. Óbvio que tem projetos que são muito específicos para a mineração, porque cada empresa que está lá dentro tem o seu RH estruturado, tem os seus valores, né, sua missão e visão. Mas a gente estende isso para todo o grupo que está lá dentro. Então, aos pouquinhos, foi crescendo e aparecendo aquilo que a gente precisava ter esse olhar enquanto RH. Né? Quando a equipe foi aumentando, que as coisas foram se dividindo, distribuindo,
E eu fiquei com esse lado que eu amo. Eu amo cuidar e desenvolver pessoas. Então, à medida que a gente foi vendo a necessidade, foi surgindo o programa Conectar Famílias Atípicas. Hoje a gente tem um programa sobre aprendizagem, onde a gente acolhe estagiários, aprendizes, PCDs, não PCDs. E os empregados ativos PCD também, os efetivos, que não são estagiário nem aprendiz. Então, eles têm todo um olhar para eles de desenvolvimento. Não é só cumprir cota, não é só mais uma pessoa. Então, a gente tem todo um programa para desenvolvê-los dentro da MVV. Então, foi crescendo à medida que a empresa foi crescendo junto, né? E as pessoas foram chegando. A gente tem um grupo hoje muito grande de PCDs, de diversos aspectos e particularidades, né, de nível de atenção que a gente precisa dar. Cada um tem a sua deficiência específica, então a gente tem esse olhar para que eles se sintam parte como nós, porque eles não são diferentes da gente. Né? Perfeito. Fernanda, e assim, é tão lindo e muito importante a gente estar, assim, sabe, falando sobre isso aqui, né, no Pode Incluir, porque, como eu falei, aqui é um espaço para a gente dar voz à pessoa com deficiência, eu trazer também aqui famílias para que possam compartilhar também, né, seus desafios e também as suas conquistas, mas também trazer os profissionais e principalmente instituições, empresas, por exemplo, para compartilhar o que fazem e mostrar que é possível. Tem os desafios, tem as dificuldades, não é fácil incluir, mas se realmente, né, a empresa tiver esse olhar humano, sensível e começar a enxergar para além de um diagnóstico, de um rótulo, é possível sim que essa inclusão aconteça no dia a dia de forma realmente verdadeira. E aí você falou que tem um filho, né, que eu conheço demais, o Neto, que ele tem TDAH, Sim. Tá? Então tá dentro aí, né, desse universo, você enquanto mãe atípica, né? E uma mãe atípica, conheço um pouco da sua história, que você a rede de apoio é realmente bem desafiador para você. Sim. Tenho muita admiração por isso, inclusive, porque você é mãe, você é dona de casa, você é profissional e uma mãe assim incrível, presente, que participa, contribui na vida dos seus filhos, tanto do Neto quanto do Levi, que já está hoje um homem, Sim. né? Mas, quando você chegou na MVV, você chega, essa mulher, essa mãe e essa profissional. Como foi que você se sentiu dentro da empresa para que você pudesse conciliar os diferentes papéis, mas principalmente você, uma mãe atípica, em ter que dar conta, né, dessas demandas, dessa rotina que é diferente? Eu converso muito hoje com muitas mães e mulheres e algumas às vezes falam, eu não quero esse título, esse rótulo de mãe atípica. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas por que também é importante a gente trazer? Para que a sociedade ela entenda, comece a enxergar também que uma mãe que tem um filho com deficiência, com um transtorno, é uma mãe que ela tem uma rotina diferente. Sim. Ela tem desafios diferentes, corres diferentes, né? Sim. Então, essa mãe, ela precisa mais até de uma rede de apoio, a depender da sua realidade. E precisa que as pessoas enxerguem que ela, enquanto mãe, ela precisa ser mulher, ela precisa, né, ter esse momento para ela mesma de se acolher, de entender que ela não dá conta de tudo, passa por frustrações. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho como a Fernanda, mãe do Neto, que tem TDAH, se sentiu dentro da empresa, tendo que dar conta, né, das questões de empresa, da sua rotina enquanto mãe, enquanto mulher, levar para as terapias, precisar muitas vezes, sei lá, faltar, não sei se precisou acontecer isso, sair mais cedo, chegar mais tarde. Como foi que você se sentiu e como a empresa ela conseguiu te ajudar nesse sentido? Então, Cici, quando eu descobri o diagnóstico do Antônio, né, que é Antônio Neto, foi muito desafiador. Primeiro, porque quando cai no nosso colo, você precisa saber lidar a partir daí, né? E aí eu não sabia nada, tanto que essa palavra era muito distante do meu universo. Criança atípica, eu nem conhecia sobre, né? E aí, quando veio o diagnóstico lá atrás, Antônio tinha entre 4 e 6, e aí eu fui mergulhar nos livros, fui entender o que era o assunto e até poder entender para levar até para o meu trabalho. Dizer, ó, agora eu vou precisar de um apoio aqui, de um direcionamento no sentido de acolhimento, porque vai ter momentos que eu vou ter que ir para uma terapia, como você falou, vou ter que... É uma equipe multidisciplinar que cuida, né, dele. Então, como eu já falei em outros momentos, cada situação de uma criança é específica. Então, nem toda criança vai ter os mesmos profissionais que outra, depende muito da necessidade específica dele. Isso. Então, o Antônio tem uma equipe multidisciplinar e, como você falou, eu não tenho quase nenhuma rede de apoio,
porque a minha família toda já mora longe. E eu me vi aqui sozinha com o Levi, com o pai do Antônio, mas o que é que eu faço agora, né? E amando o meu trabalho, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho, e eu preciso dar conta, então a gente se sente num malabarismo, né? Como se estivesse equilibrando ali os pratos, né? Mas o que é que foi o diferencial para mim? Foi essa visão que a empresa hoje sempre teve de acolhimento. Então, assim, a MVV hoje ela prioriza muito a família. Então, ela entende que a família é a nossa prioridade. Óbvio que existem os resultados, a gente precisa entregar, mas quando existe uma necessidade muito maior com a família, a empresa ela não hesita em estender a mão. Então, hoje eu tenho, né, como gerente, uma pessoa muito acolhedora em relação a isso. Então, já teve momentos de eu ligar e dizer para minha gerente, vou precisar levar para terapia, hoje eu vou fazer um home office até o momento de ir para terapia e depois eu consigo uma declaração para repor. Tranquilo, Fernanda, fica à vontade. Nunca tive problema com isso em relação à empresa, porque a empresa tem um olhar para a inclusão. A gente tem programas dentro, então seria contraditório a gente ter programas dentro hoje e na prática... Entendeu? Então, assim, eu sempre me senti muito à vontade. Não é aquela empresa que você diz assim, eu vou, mas eu tô com medo de eu perder meu emprego. Porque eu sei que tem muitas mães que sentem isso. E acaba, às vezes, deixando de ir para terapia. A criança acaba não avançando no que precisa avançar porque ela tem medo. Então, assim, hoje, olhando até, né, durante esses 8 anos, eu nunca tive problema em seguir com as terapias, com os acompanhamentos do Antônio, com as ausências que algumas vezes aconteceu. Óbvio, entregando os meus resultados, tentando equilibrar os pratos ali. Então, como você falou, eu tenho o Levi, de 19, que também é uma extrema rede de apoio para mim, algumas terapias do Antônio hoje, depois que a gente conseguiu equilibrar toda a rotina de horários. Porque, como eu falei, quando cai o diagnóstico, você se vê surpresa ali, o que é que eu faço agora? Quando você vai se dando conta de que precisa que você fique bem para dar seguimento em tudo aquilo, até para a evolução positiva dele, eu comecei a tentar reorganizar os horários. Tem terapia que o Levi consegue levar, tem terapias que o pai consegue levar, e quando não, eu levo. Mas tendo essa mão da empresa, sabe, como acolhimento. Então, eu me sinto hoje, eu consigo ter o acompanhamento do meu filho e consigo trabalhar leve. Isso, assim, é tão maravilhoso. E que bom, né? Como eu falei, compartilhar isso aqui, porque eu vejo tantas mães atípicas, né, que têm filhos com deficiências ou com transtorno e ficando com esse medo realmente, né, porque às vezes de precisar faltar, não porque quer faltar, mas porque precisou um filho está em crise, o filho que adoeceu, ela precisa levar as terapias, como você falou, uma equipe multi. Então, nós temos, por exemplo, lá na Pestalozzi, onde as famílias, né, as mães, por exemplo, que em sua maioria levam para lá, e lá tem já o psicólogo, fono, TO, então já fazem... Tudo no mesmo lugar, né? Maioria dos casos consegue em um dia, né, ser atendido pelos profissionais. Então, quando vai para o plano de saúde, então você vai levar numa terça, levar numa quarta. E quando a empresa ela não consegue acolher esse colaborador que tem, né, essa necessidade, né, de estar cuidando dessa criança ou desse adolescente que é neuroatípico, então, com certeza, esse colaborador não vai trabalhar leve, vai trabalhar com sobrecarga e não vai conseguir entregar os resultados que precisa entregar. Eu falo muito que antigamente se falava, né, muito assim para colaborador, chegou aqui na instituição, seja empresa, escola, onde for, deixa os problemas lá fora. Né? Eu ouvi muito isso. Né? Deixa o problema lá fora. Aqui você é fulano, é como se fosse assim, aqui é o seu CPF. E não tem como você separar isso. Você é uma pessoa, você tem emoções, tem sentimentos. Então, a Fernanda mãe, a Fernanda mulher, é a Fernanda que trabalha na MVV. É uma só, né? É uma só. Então, se você também não é dentro da empresa, né, como não tiver também um líder, como você, a sua gerente, que acolhe, que tem esse olhar realmente para essas necessidades, como seria difícil? E com certeza você não conseguiria ter a performance que você tem enquanto profissional. Então, às vezes, as empresas acham que vai ser perda de tempo, é investimento, onera isso, mas com certeza você está fazendo um investimento em pessoas e na entrega também de resultados. E quando eu descobri, Cici, no caso do Antônio, que eu descobri o diagnóstico, a gente descobriu junto uma epilepsia, que era decorrente de fator emocional. Então, já tiveram momentos onde eu estava dentro do ônibus da empresa, tinha acabado de subir, e o meu filho ligava, mãe, o Antônio acabou de ter uma crise. Eu descer no ponto seguinte e não ir trabalhar, fazer o restante da jornada home office em casa, para dar esse suporte a ele. Hoje ele não tem mais, glória a Deus, as crises, mas ainda tinha esse agravante de eu ter que sair nas carreiras. A escola ligou, convulsionou, vem,
Então, se não tivesse esse acolhimento, nossa, ia ser muito mais difícil. Eu não sei se eu teria conseguido. E aí, o que acontece? Você, né, falando sobre a sua experiência com a MVV, você enquanto mãe atípica, Sim. e hoje nós sabemos que existe o programa Conectar Famílias Atípicas, inclusive eu tive a oportunidade de estar, né, construindo com vocês isso lá no início, e você trouxe muito desejo, né, do quanto a empresa ela queria cuidar das famílias atípicas, acolher, trazer para essas famílias, assim, sabe, um respiro, ser essa rede de apoio, que as famílias entendessem, olha, a MVV está aqui, né, para o que vocês precisar. E eu lembro que em vários momentos que tivemos com as famílias atípicas, né, tantos os colaboradores, que são pais ou mães que têm filhos atípicos, como também seus cônjuges, o quanto se sentiam pertencentes à empresa. E eu falava muito e falo, né, sobre essa experiência da MVV, porque é um diferencial da empresa, sabe? Sim. Então, de você saber que eu trabalho em uma empresa onde eu tenho a empresa como essa rede de apoio. E aí, através do programa Conectar Famílias Atípicas, é esse acolhimento, esse cuidado. Eu queria que você também trouxesse para as pessoas, né, que não sabem, não conhecem o que é esse programa, né, qual é o objetivo do programa e como é que está agora se está desenvolvendo esse trabalho. Então, o programa Conectar hoje, ele tem o meu coração. Sou suspeita para falar. E a Cici ficou com a gente dentro desse programa há mais de um ano. Isso. Foi um presente para a gente. E ele hoje, como que funciona, né? E como nasceu? Eu gosto sempre de falar que ele nasceu no coração de um dos nossos empregados, porque o mundo de mineração, ele tem muita gente que vem de fora. Tem muitos cargos que são muito específicos de mineração que a gente às vezes não encontra por perto. Então, a pessoa vem de fora, deixa a sua família, que é a rede de apoio que ela tinha. Sim. Né? Deixa, às vezes, os profissionais que estavam acompanhando os filhos, um psicólogo que já tinha muito tempo, e vem para cá, né? Cai de paraquedas aqui. Então, na maioria delas, as esposas não trabalham, vai estar dando aquele suporte com os filhos. Então, o programa nasceu com essa necessidade no coração de um empregado nosso. E ele se fez, não tem como vocês terem algo para acolher, meu filho tem autismo, e a gente se sente aqui tão sem amparo. Existe a Unimed, óbvio, né? Que é o prestador do plano de saúde nosso. Mas a gente aprender, porque quando a gente recebe o diagnóstico, como eu falei no meu caso, como é que funciona? E agora, como vai ser? O que é que o Antônio precisa? E eu? O que é que eu preciso entender e saber para ajudá-lo? Porque é a criança que vai precisar de suporte, mas a gente, enquanto cuidador daquela criança, né? Como é que eu tenho que lidar agora? E aí a gente sentou, demorou um pouco a sair do papel, porque todo projeto ele, né, precisa de toda a estrutura. Sim. E nasceu. E hoje a gente tem um número, eu acredito que dentro do programa, um número de 10 famílias, onde existem encontros mensais, né? Sempre aos sábados, quando a gente consegue, porque a ideia é que eles participem, pai e mãe, não é só a mãe. Sim. Ah, mas a mãe está ali no dia a dia, mas o pai que está no trabalho, ele também precisa saber lidar com aquela criança. E junto à família saber lidar com aquele diagnóstico, né? E seguir a caminhada da forma mais leve possível. Então, a gente tem os encontros, que é como a gente tinha com a Cici, trazendo palavras de oficinas, palavras da parte de estrutura emocional mesmo para a mãe, de autocuidado, de como ela se enxergar no meio dessa situação, que ela também precisa de cuidados, né? E vem com o apoio da Unimed com a equipe multidisciplinar. Então, a criança que hoje está dentro do programa Conectar, ela tem essa estrutura de dizer, ó, entrou no programa Conectar, pronto, ontem a gente entrou uma família nova. E quando você fala, né, do quanto é importante a gente ter esse olhar da empresa, eu lembro que ele tem 1 ano e pouco, só que o dele é tão já bem avançado que fechou, porque a gente às vezes nem consegue fechar diagnóstico muito pequenininho, né? O dele já fechou logo. E aí, quando eu descobri, ela preencheu o formulário, tudo aquele trâmite normal, e eu disse, agora eu vou incluir no grupo do programa Conectar. E é sobre o quê? Eu expliquei, ela disse, meu Deus, que bom, eu vou aprender como lidar agora. Então, o alívio, aquele respiro de alívio dela, né? Por agora ter outras famílias porque às vezes eu conto a minha situação e às vezes quando a outra pessoa conta, acho que está sofrendo sozinha e passando sozinha, eu venho com ajuda, porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma forma de lidar, mas a minha forma de lidar às vezes ajuda o outro e vice-versa. Sim. Né? Então, hoje o programa acontece de forma mensal. A gente vai ter encontro ainda esse mês de fevereiro. Então, são encontros que a gente tenta ao máximo trazer esse respiro, sabe? Para esses pais, para essas mães, para ajudar na caminhada. A gente traz palestrantes, momentos de troca mesmo. Às vezes é uma roda de conversa, onde às vezes sai muito choro, né? A gente fala um pouquinho como foi a semana, mas que a gente sai mais leve.
aprendendo um pouquinho de, a minha semana foi difícil, mas eu pensei que a minha tinha sido pior, mas o do meu colega foi. Então, não é um momento só é de aprendizado mesmo, de construir junto, porque a gente precisa, enquanto pai e mãe atípico, a gente aprende tudo de novo quando a gente descobre um diagnóstico desse nosso filho, né? Sim. Então, eu preciso ter equilíbrio emocional, vai ter dias que eu não vou estar bem, eu vou entender que eu preciso de uma terapia para cuidar de mim também, para saber lidar com as questões dele. Então, esse programa, ele vem com uma força muito grande dentro da empresa. A empresa apoia muito, então, é um dos pupilos, né, da gente. E eu acho que ele deveria, sabe? É um programa que eu acho que deve ser espelho para muitas outras empresas, para entender que, às vezes, o seu empregado está sofrendo, não está produzindo, não está conseguindo fluir em alguma atividade específica. E não é porque ele está sem querer, porque está com preguiça, é porque, às vezes, ele está com um problema até desse em casa, um diagnóstico que recebeu e não tem com quem falar, né? E tem todo o meu coração esse programa. E você falando isso, né, que ele tem todo o seu coração, ele tem o seu também. Porque eu lembro quando nós começamos a conversar sobre isso, você trazendo, né, na época, o quanto tinha esse desejo desse pai, Júnior, né? Júnior. Que sinalizou essa possibilidade desse cuidado. E aí eu lembro que vocês sempre pensando nessas famílias, a empresa, sempre. De acolher as famílias, de ser suporte para as famílias. E eu lembro que alguns momentos que tive com os colaboradores e também, né, os seus cônjuges, o quanto se sentiam inseguros em relação a algumas situações, o quanto às vezes se sentiam impotentes, muitas vezes também, né, de não saber como lidar com as situações, mas principalmente de levar a entender que é necessário você cuidar de você para poder você cuidar do filho. E muitas vezes você acaba negligenciando isso, não prioriza, e isso vai impactar com certeza no seu ambiente de trabalho e onde você estiver. Sim. Então, assim, é realmente um programa que ele é inovador. E você vê que é num ambiente corporativo. E você entender que cada empresa vai ter a sua realidade, sim, né? A gente sabe disso. Mas não é sobre você ter que fazer com perfeição, não, né? E são encontros simples. Isso. E aí fazer com que você tenha. Então, assim, às vezes a empresa chegar, não tem uma equipe multi como eu tenho da Unimed me dando suporte. Mas eu, enquanto empresa, o que é que eu posso fazer? Será que eu não posso convidar uma pessoa, sei lá, um encontro mensal, ter um momento onde eu possa trazer esses colaboradores que têm filhos, né, com deficiência, neuroatípicos, para que se tenha esse momento de compartilhar os seus desafios, as suas vivências, como você falou, às vezes a fala de um fortalece o outro, você se reconhece, se sente pertencente, fortalece vínculos. Sim. Então, com certeza, não é uma terapia, mas é um momento também, terapêutico. Né? É terapêutico. E o quanto isso traz força e traz também esse pertencimento àquele ambiente. Com certeza. A empresa. Então, você falando da mineração Vale Verde, eu fico observando o quanto seus olhos brilham. Eu sou apaixonada. E não é sobre a questão porque o cargo que você ocupa, a função que você ocupa. É sobre você se sentir pertencente a essa empresa e o quanto essa empresa está também fazendo diferença na sua vida. Sem dúvida. E na vida dos meus filhos. E assim, se sentir leve para estar lá, sabe? E como você falou, um ponto muito importante, Cici. Às vezes a empresa diz assim, mas eu não tenho a estrutura hoje para fazer um programa sobre isso. Mas assim, é trazer o olhar cuidadoso para esses pais. Exemplo, os pais que trabalham lá, sei lá, um momento de bate-papo, trazer alguém com conhecimento sobre... Sim. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, é desesperador. A gente sabe que tem níveis de suporte, né? Cada um tem um. Sim. Tem uns que são mais delicados. Então, para dizer para esse pai, para essa mãe assim, calma, respira, tem jeito. Porque às vezes, dependendo da situação da criança, quando acontece de vir um diagnóstico, você diz, meu Deus, e agora acabou minha vida, eu vou viver em função dessa criança. É trazer esse olhar. A gente sabe que existe muito preconceito ainda com escolas. Muito. Trazer profissionais onde diga assim, cara, você tem direitos, né? Para essa família você tem direitos também por lei para ser acolhido. No momento, às vezes, de matrícula, você é discriminado, às vezes não quer seu filho. Então, assim,
não posso fazer algo grande, muito robusto, mas eu posso fazer algo pequenininho. É começar pequenininho mesmo. Com certeza. E aí é buscar realmente, assim, né? Como você disse, é trazer parceiros mesmo. Mostrar o quanto a empresa, né, quer cuidar desses colaboradores e principalmente dessas crianças e adolescentes que são neuroatípicos, porque, como você sabe, muitas situações de ter seletividade alimentar. Então, de repente, a nutricionista, né, que entenda sobre trazer isso, né, para aquelas famílias, né, trazer essas orientações. Muitas famílias vivem realmente um verdadeiro luto, né? A não aceitação, e a gente não precisa estar julgando, porque é bem desafiador. Existe de você engravidar, nós enquanto mulheres, tem aí aquela perspectiva, sonha como será, e de repente, né, nessa caminhada aí com os nossos filhos, de repente você tem ali um diagnóstico. Então, para muitas pessoas, o diagnóstico é sentença, né? Você não consegue enxergar para além do diagnóstico, então tudo isso é um movimento de você estar realmente cuidando em vários aspectos dessa família, né? Para que traga para essa família realmente esse alívio, sabe? Não vai acabar com os problemas, com as situações, mas com certeza trazer mais leveza, né? Trazer mais leveza. Para que essa caminhada seja um pouco mais leve. Porque eu lembro que eu estava conversando com uma mãe atípica recente. E o filho dela tem autismo. E ele estava ainda sem um tratamento. E ela conseguiu recente o tratamento. E ela falou, Fê, eu descobri que a alimentação interfere 100%. Ele vai ter que entrar agora numa dieta cetogênica, eu acredito que é isso. E aí, você imagina, trazer uma informação dessa que, ao mesmo tempo que vai mudar a rotina familiar com a alimentação, mas é uma situação que, tipo assim, ó, uma informação, a alimentação influencia, ele pode estar desregulando por causa da alimentação, então é trazer uma informação, mesmo que ache que é algo muito simples, mas que vai mudar a vida daquela família. Poxa, então realmente eu vou ter que mudar isso, procurar uma ajuda nisso. É começar de pouquinho mesmo, sabe? Eu lembro que tinha situações que estávamos conversando lá, por exemplo, do casal em si, nem ter a vida deles enquanto casal, porque vive em função realmente daquela criança. Então, a criança, mesmo passando ali pelas terapias, de ter os desafios de comportamento, de chegar em alguns lugares, de ter essa questão de se desregular, e eles preferiam optar, não vou. E eu lembro que em algum dos momentos que tivemos lá, de ter nessa conversa com eles, deles também ter esse tempinho a dois, e aconteceu, né, isso, e a gente, assim, vibrava, porque isso também é qualidade de vida, né, para aqueles pais atípicos, que muitos pais acabam, né, que deixa a vida deles enquanto casal, justamente por todos os desafios. Então, perceba que são vários aspectos, né? E a empresa acaba contribuindo nisso. Então, imagine, dentro da empresa, você ter um programa que cuida de famílias atípicas em vários aspectos. É muito especial. Isso é muito especial, é muito fantástico. E, assim, parabenizar mais uma vez, né, a empresa por isso. E eu falo muito, compartilho muito, porque eu estive lá desde o início e eu sei que foi realmente verdadeiro. Você estava na construção, né? Quando ainda só estava tudo no papel, rabiscado. E trazendo assim, mas assim, eu vejo que foi realmente verdadeiro. Não é aquela coisa de trazer um programa por trazer. Ele realmente é executado, né? Porque às vezes acontecem muitas coisas que vêm no papel, existe a divulgação e de fato não acontece. E se você conversar com qualquer família participante do programa, o quanto se sentem felizes, apoiados, encorajados, e realmente todas as orientações, e com a equipe multidisciplinar da Unimed, que são vários profissionais, o quanto isso agrega. E às vezes, se aquela família não tem nenhum de, por exemplo, a mãe que está em casa o dia todo e o pai está trabalhando. Às vezes, até para tomar um banho é difícil, só se o menino estiver na escola. E nesse momento que a gente faz um encontro, né, que durante a manhã de sábado, os meninos, as crianças têm um espaço que eles ficam. É uma sala terapêutica também na estrutura da Unimed. Então, às vezes, é uma sala da TO, que tem tudo que eles precisam de estrutura com as tias lá cuidando, enquanto esses pais estão ali recebendo um momento para eles. Então, às vezes, o momento único que você tem para você é aquele onde você vai estar recebendo informação para lhe ajudar a ajudar seu filho, né? Ô, Fernanda, é tão importante também a gente trazer isso, porque estamos falando de famílias atípicas, né? Que fazem parte de uma empresa. Então, famílias que têm plano de saúde, que têm a questão financeira, que a gente vai comparar com outras famílias de vulnerabilidade social, né? Que é mais tranquila em relação a isso. Porém, existem desafios. Muitos. Porque são muitos julgamentos da sociedade, às vezes até das próprias mães, uma com as... Ah, mas ela tem babá. Sim. Ah, mas também ela tem dinheiro. Ah, mas para ela é mais fácil porque ela tem plano de saúde. Não existe de você... Não existe o mais fácil. O mais fácil, né? Não existe de você invalidar a dor daquela família, o desafio da família, porque a família tem um plano de saúde, porque tem uma questão financeira, né, melhor do que outra. Eu sempre falo, independente da sua condição financeira, sempre uma família atípica terá desafios. Sempre. É exaustivo.
é cansativo, não dá pra gente romantizar e dizer que a família atípica, é tranquilo, não é. Não é. E às vezes trazem muito essas salas de querer romantizar, Sim. ou de querer, né, a mulher e a mãe, porque vem dessa questão cultural do cuidado, de dizer assim, mulher, mas é a cruz que você tem que carregar mesmo. Né? Fazer o quê? Deus só dá o que você consegue suportar. Deus só dá o que você consegue suportar. E são várias outras falas que, em vez de ajudar, acaba sobrecarregando ainda mais. E parece que a mãe atípica, ela precisa estar feliz o tempo todo, sempre satisfeita com o filho, ter paciência, não se estressar. E não é sobre isso. Por isso que hoje em dia, né, graças a Deus que está tendo esse olhar até, né, do poder público, de trazer políticas públicas para ter esse olhar para o cuidador. Sim. Independente se é uma mulher, se é um homem, se é um avô, se é um tio, para entender que quando você cuida de quem cuida, com certeza isso vai impactar principalmente naquela pessoa com deficiência ou naquela criança e adolescente neuroatípico. E trazer mais leveza para aquele lar, né? Eu lembro que você, quando estava com a gente no programa, você trouxe um desafio sobre o autocuidado, lembra? Lembro. E no começo a gente via algumas mães, até eu mesmo, que estou à frente do programa, mas eu também sou mãe atípica, né? Eu também estava ali como aprendiz também. E o quanto a gente, vou falar a gente porque eu sou mãe junto das meninas lá, mas o quanto a gente conseguiu não só fazer uma ou duas vezes, de virar de forma contínua o nosso autocuidado, seja assistir um filme, dar continuidade numa academia. Então, quanto eu vejo hoje, você não está mais fisicamente, né, com a gente, mas eu vejo hoje a continuidade que elas deram a esse desafio. Coisa linda. E o quanto elas se cuidam hoje, sabe? Essa família que você falou, o quanto eles curtem hoje aquilo que eles gostam de sair juntos. Então, eles encontraram de volta, e através do programa, que vem através da empresa, esse olhar para eles. Então, todo mundo deu um up, assim, sabe? Que coisa boa. E a gente sabe que a base é o autocuidado, né? Sim. Porque para você cuidar do outro, precisa estar bem, né? Cuidar de si. Como é que eu vou dar ao outro aquilo que eu não tenho? Se eu não estou bem emocionalmente, como é que eu vou cuidar? Eu lembro que na época do desafio foi justamente assim, trouxe para eles... E coisas simples, né, Cici? Simples. E de dizer assim, dentro da sua realidade, porque eu falo, o autocuidado é você trazer assim, não é um manual de instrução, ou trazer uma receitinha de bolo, não. É você entender, dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer por mim? Talvez para uma família típica, o autocuidado naquele momento é dar um cochilo. Nossa, verdade. É comer ali em paz, sabe? Sem ninguém tomar um banho, sabe? Ir ao banheiro com as pessoas fazer suas necessidades. E geralmente a criança vai junto. Vai junto. Então, assim, é pesado, é cansativo. Tem mãe que não dorme, sabe? Tem mãe que não come direito. Tem mãe que até para tomar um banho, para pentear um cabelo. Então, assim, é bem desafiador. Então, se essa mãe, além de todos os desafios, essa mãe ela trabalha fora de casa, então trabalha em uma empresa, então, quando ela tem esse suporte dentro da empresa, com certeza vai ser mais leve. Não vai, como eu disse, né? Os desafios não vão terminar, mas é mais leve. Então, assim, é muito feliz, né, da gente estar compartilhando isso aqui. Então, para vocês que estão aqui nos assistindo, quem quiser conhecer mais sobre o programa, né, Fernanda? Pode falar comigo. É como você disse, é importante que outras empresas possam também ter como modelo e fazer dentro da sua realidade. Claro. Né? E aí, falando sobre isso, falamos aqui, né, sobre esse programa maravilhoso que é o Conectar Famílias Atípicas. A Mineração Vale Verde não para por aí, né? Não, tem mais. Tem mais. E aí, quando a gente fala, né, vamos dizer assim, do programa de aprendizagem. Sim. Dentro do programa de aprendizagem, você tem jovens, por exemplo, com deficiência. Tem. E aí, como é que funciona isso? Para que as pessoas entendam, tá? Todo esse processo, então, dentro do programa, chegar na empresa, para que até famílias que estão aqui, que têm jovens com deficiência, que muitas vezes têm medo desse jovem ir para o mercado de trabalho, medo do preconceito, medo da empresa muitas vezes não acolher, de não ter uma estrutura que realmente ofereça ali para aquela pessoa. E principalmente eu vejo que a questão de preconceito capacitista, como eu tive aqui num outro episódio, a Sueli, que é uma jovem com deficiência, e ela trouxe várias situações, sabe? Bem difíceis no ambiente de trabalho, né? No mercado de trabalho, e hoje ela está em uma empresa que se sente acolhida, pertencente, e muitas vezes ela pensou em desistir, ela até deu uma pausa, porque era para uma função, e quando chegava lá, desvio de função, porque quando sabia que tinha deficiência. Colocar para fazer algo mais básico. Para fazer uma coisa mais, porque não vai não conseguir, tem deficiência, então, de subestimar, capacitismo mesmo, sabe? De achar que não é capaz de realizar. Então, eu queria que você trouxesse, né, para a gente aqui, como é que funciona o programa de aprendizagem. Então, Cici, a gente hoje tem um programa de aprendizagem,
onde a gente tem estagiários e jovens aprendizes, né? Sejam eles PCDs ou não. Então, a gente tem jovens lá, PCDs, que faz parte desse programa. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre, né, o jovem ou o adulto mesmo, PCD, para que não seja só um cumprimento de cota. Essa não é a ideia, né? E tem uma coisa que me chama muita atenção nos nossos, particularmente, é que alguns deles não nasceram com. Eles sofreram um acidente, né? A moto atropelou enquanto estava até na calçada. Tem alguns casos específicos que passou a ser, como pode acontecer com qualquer pessoa. Deficiência adquirida, né? Adquirida. Então, assim, por que eu vou fazer dessa pessoa diferente? A gente tem um programa lá de integração, que é o primeiro momento da pessoa dentro da empresa. Exemplo, ela foi admitida, ela chega, ela senta na sala de aula e ela tem uma integração de 2 dias. Que é para ela saber tudo como funciona dentro da empresa, sobre código de ética, sobre respeito. A gente tem um programa Respeito lá hoje, estruturado, que ele nasceu o ano passado. E é um programa muito incrível, onde a gente faz ações ao longo do ano, além de dar na integração o material, o conteúdo. O que é permitido? A gente tem até um crachá, que a gente anda aqui junto com o crachá de identificação. Um lado do crachá é vermelho, aquilo que não é permitido em relação a Que respeito. legal. E o lado verde, que é aquilo que é permitido. Isso com todo o público, né? A gente não faz distinção. Então, passou daquela portaria ali, todo mundo, óbvio que tem Perfeito. funções diferentes, cargos diferentes, atribuições diferentes, mas todo mundo é igual, desde o estagiário ao presidente da empresa. Então, a gente já tem esse momento de integração, que é conscientizar, você acabou de chegar, o primeiro momento é a integração. Vamos lhe ensinar como é que funciona tudo aqui dentro. Né, quais são os nossos valores enquanto empresa, o que é que a gente tolera, o que é que a gente não tolera, para que a pessoa entenda que o ambiente é igual para todos. E tem um tema sobre inclusão na integração, que a gente fala sobre vários tipos de preconceitos, orientação sexual, religião. Então, a gente já traz esse olhar para você saber onde está chegando. Então, se seu interesse for outro, você já nem fica. Porque dali em diante ele vai ter a jornada dele, sabendo, ele recebe um código de conduta onde fala sobre tudo isso, para ele entender se é posse, se é tolerado, se não é tolerado. Então, o programa de aprendizagem, que eu também cuido dele, eu sou apaixonada, porque, assim, na minha época de estagiária, eu sofri um bocado. Porque na minha época de estagiária, eu só tirava cópia. Ou me colocava lá no quartinho do arquivo morto, todo empoeirado para olhar documento que serve, que não serve, depois eu ia embora. O que é que eu aprendi ali? Ok que eu estava aprendendo a separar documento, mas eu podia entregar muito mais. Então, eu fico encantada hoje com os jovens nossos, né, que estão lá nesse programa de aprendizagem, os PCDs e não os PCDs, eles são extremamente inteligentes. O que eles têm contribuído hoje dentro da mineração é fantástico. E essa juventude, né? Eles parecem que já nascem prontos, né? Então, assim, eles têm projetos que eles executam, que a gente tem um programa a realizar lá dentro, onde eles trazem ideias de inovação. Então, dentro do programa, chegou na empresa, você já entregue para mim, para eu cuidar dentro desse programa de aprendizagem, onde a gente tem um plano de desenvolvimento individual para cada um deles, onde eles têm encontros mensais comigo, sempre com pautas de aprendizado. Eles chegam na área deles para trabalhar, eles têm toda a estrutura que qualquer pessoa tem. Então, exemplo, a minha limitação é física, eu tenho um nanismo. Exemplo, ele vai ter o suporte de colocar os pés, a gente tem um caso lá, a cadeira do almoço, a gente tem uma cadeira adaptada, porque a gente almoça no refeitório da empresa. Então, não adianta eu pegar essa empregada, né, essa pessoa, que hoje ela é estagiária, e colocar ela numa cadeira comum e dizer, agora ela vai se virar aqui dentro. Eu tenho um refeitório, eu tenho ambientes que são, né, inseguros dentro da empresa. Inseguros, sendo assim, é uma empresa que exige uma segurança muito grande. Sim. Então, segurança mesmo física da pessoa. Então, eu tenho um caminho que tem um caminho seguro até o refeitório. Eu tenho uma estrutura de mesa com computador que adequa para um, mas não adequa para ela, porque existe a limitação. Então, não adianta chegar o banheiro, a limitação do banheiro, porque precisa de um suporte para poder lavar as mãos. Então, antes dela chegar, no processo seletivo dela, a gente já adaptou tudo antes. Perfeito. Para que ela chegasse e não se sentisse deslocada. Então, isso, quando a gente chega e sente, não, eu tenho essa limitação, e como é que eu vou me adaptar aqui? Eu vou me virar? Eu lembro que ela trouxe até uma situação que ela trabalhou em outro local antes, que ela tinha que dar um pulinho para sentar na cadeira. E eu disse, gente, como assim dar um pulinho? O risco de segurança, né, que essa pessoa poderia ter. Dar um pulo para sentar. Não, ela tem que ter uma cadeira adequada. Existe hoje no mercado tudo para se adaptar. Teve coisa que a gente não achou e a gente construiu.
né? O pessoal lá da empresa que tem uma equipe que trabalha com isso, construiu o suporte dos pés dela para ela trabalhar e a perna não ficar, né, pendurada. Sim, sim. A estrutura da pia, do banheiro, onde ela sobe naquele suporte para ela conseguir lavar as mãos. Porque imagina, suporte para subir no sanitário ela também tem. Então imagina, ela dá um pulo pro sanitário. O risco dela se acidentar Sim. não existe. Então assim, eu estou falando do caso dela, que é mais específico, para dizer assim, que participou do processo seletivo, a gente já sabia que ela ia chegar. Então, por que não preparar esse ambiente antes? Eu vou esperar ela chegar para preparar depois. Como é que ela vai se sentir? Ô, Fernanda, e assim, é bem importante você trazer isso, porque eu ouço, às vezes, né, algumas pessoas falando sobre essa questão da inclusão e ainda tem um entendimento que parece que é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar Se aos virar, né? ambientes, né? E é o contrário, é o ambiente que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Então, em uma empresa como você trouxe aí, é todo esse processo de adaptação antes mesmo do colaborador já estar ali, estagiário, jovem aprendiz, estar dentro da empresa. Sim. Então, assim, eu sempre falo que a inclusão, ela é além da acessibilidade. A acessibilidade é um direito, é garantido por lei, mas é além, é sobre você mesmo, enquanto pessoa, de você querer acolher, de você querer incluir de verdade. Porque se não houver isso como cultura da empresa, Não vai não acontecer. vai cumprir cota Cumprir somente. cota, exatamente. E assim, se dentro do programa de aprendizagem, como que funciona essa linha do tempo, né? A pessoa entra, tem vários setores, fiscal, manutenção, planta, então lá é um universo, né, de áreas, onde aquela pessoa, seja PCD ou não, trazendo o exemplo da pessoa que eu citei, né, que tem o nanismo hoje, a gente inclui ela na área dela, ela vai estar executando a função dela específica, mas ela vai estar dentro do programa de aprendizagem. Então, ela tem uma avaliação de desempenho, onde a gente vai acompanhar junto com o líder dela o que evoluiu, quais os pontos que ela precisa melhorar para ser apoio, porque a gente entende lá o seguinte: o estagiário e o aprendiz, ele está no processo de aprendizagem. Eu não posso cobrar dele aquilo que ele não vai poder entregar agora. Então, ele está ali numa curva de aprendizagem, né? Então, até que ele consiga, né, ou se efetivar ou não, ou procurar outra empresa fora, mas que ele saia ali pronto para o mercado de trabalho. Então, ele tem uma avaliação que é feita a cada 6 meses para avaliar o desempenho dele, para ajudar ele nessa jornada, nessa caminhada. E dar atividade que ele... Às vezes, você dá uma atividade, como eu falei na minha época, né? De tirar cópia, você vai perder um profissional que pode entregar tanto além. Então, lá eles têm os mesmos direitos, né? Óbvio que entregando como aprendiz e como estagiário, dentro da empresa como qualquer outra pessoa. Então, dentro desse programa de aprendizagem, a gente vai vendo evolução, tem os encontros mensais que eu faço com eles, depois eu tenho uma reunião com os líderes deles, para ver o que é que eles estão achando, dar o retorno para os líderes, né? Qual o olhar deles enquanto aprendiz, a opinião deles importa enquanto aprendiz estagiário, sendo PCD ou não PCD. Então, eu entendo que é não fazer a diferença. Como você falou, a inclusão ela vai muito além, sabe? Com certeza. Então, precisa existir a vontade de fazer diferente. E assim, eu achei bem interessante você trazer que dessa avaliação que é feita, né? Porque às vezes acontece em alguns espaços, empresas, por exemplo, de você tratar de forma diferente a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se tem uma avaliação de desempenho, é para aplicar para todos. E por que não para a pessoa com Sem deficiência? dúvida. Tem as limitações, sim, tem, mas isso não vai impedir de ele ser avaliado, porque é uma pessoa. Eu achei bem importante também quando você trouxe na sua fala que quando chega na empresa são pessoas. São pessoas. Passou, atravessou ali A a portaria, são pessoas. Ah, que é PCD, é isso e aquilo. Não, são pessoas que estão ali, né, dentro da empresa para contribuir ali com a empresa. Sim, e tem um ponto que a gente precisa ter muita atenção quando a gente tem algum empregado dentro da empresa que ele tem a limitação, seja auditiva, né? Óbvio que a gente tem que entender qual é o nosso ambiente de trabalho e trazer as pessoas com a limitação que a gente sabe que a gente vai acolher, né, Cici? Sim, sim. Por exemplo, tem lá na empresa hoje, a gente não tem uma estrutura que consiga trazer um cadeirante. A gente precisa adequar para essa pessoa. Então, é adequar para trazer, não é trazer para depois adequar. Perfeito. Então, tem uma situação de uma pessoa que tem um problema auditivo e a gente foi ministrar um treinamento. Ela tem um aparelho auditivo, mas eu precisei alocar ela numa cadeira onde ela ficasse não tão perto da caixa de som, para ouvir o microfone do palestrante, mas também não tão longe, no meio termo. Então, até esse olhar, eu preciso ter atenção. Eu vou levar alguém para uma sala de treinamento, para receber um treinamento com diversas pessoas, mas ela tem uma limitação auditiva, ela usa o aparelho, mas se ficar muito perto, dá um ruído, se ficar muito longe, causa isso. Então, qual a melhor cadeira que eu vou colocar ela ali para que ela consiga ouvir esse treinamento de forma fluida?
E eu acho que vocês só conseguem fazer essas adaptações, serem assertivos e, de fato, acolhedores, porque vocês buscam também se capacitar enquanto profissionais, Sem né? dúvida. Porque eu acredito que vocês não vão simplesmente trazer de qualquer jeito. Então, para adaptar a cadeira, para adaptar as situações, por exemplo, dessa pessoa estar ali no ambiente, passando por um treinamento que tem a questão da deficiência auditiva. Então, isso traz, né, a importância de capacitar profissionais para poder incluir. Para saber acolher, né? Para saber acolher. E eu sempre falo, a inclusão ela é de dentro para Sim. fora. Não é só sobre você seguir leis, né? É o que está ali posto. Senão fica mecânico, né? Fica mecânico. É de dentro para fora. Mas é necessário ter essa capacitação. É necessário você passar por treinamentos. Você ter toda essa segurança para poder fazer. E estudos, né? Eu lembro quando a gente foi Estudos. trazer essa pessoa que a gente tem hoje, que é maravilhosa, que tem nanismo, foi a nossa primeira experiência. Eu, junto com a minha gerente, junto com a área de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, a gente estudou muito antes. É sobre isso. A gente estudou e foi a fundo para entender o que ambiente a gente podia oferecer para ela, sabe? Então, como você falou, tem que se capacitar. Tem que se capacitar. E assim, não tem a justificativa nem a desculpa de dizer eu não sei hoje em dia, né? Porque existem várias formas de você ter acesso aí a esse conhecimento. E é você se interessar realmente e entender sobre a pessoa. Então, o que é que nós, enquanto empresa, podemos fazer para essa pessoa se sentir realmente pertencente, para que a gente possa realmente acolher? E eu sempre digo que a rampa é importante, a adaptação da cadeira é importante, né? Lá no refeitório. Sim. Mas se tiver isso e não tiver principalmente o acolhimento de vocês, o olhar para a pessoa, para além do diagnóstico, para além daquela deficiência, isso não de nada vale. De nada vale. Eu dizia para ela, você está aqui, você vai ser desenvolvida como qualquer outra pessoa. A gente vai ter um processo para lhe ajudar a desenvolver, né? Então, não é só o externo, né? É o desenvolvimento dela mesmo enquanto pessoa. E aí, você trazendo isso, eu percebo o quanto vocês, na verdade, saem da zona de conforto, né? Sim. E o quanto é desafiador para vocês também, enquanto colaboradores ali da empresa, para poder trazer essa inclusão para a prática. E o que é que vocês percebem, né, dessas pessoas, né, que estão lá, PCDs, dentro da empresa, em relação à entrega, em relação a pertencimento, ao envolvimento, engajamento, performance mesmo dentro da empresa? Nossa, primeiro eles são felizes demais. Tem uns que a gente brinca, porque tem o tempo de estágio, o tempo de aprendizagem, né? E às vezes nem sempre a gente consegue efetivar todo mundo, né? Se precisa ter a vaga, Sim, né? sim. Pra gente conseguir encaixar. E às vezes quando passa do processo, tem uns que batem o pé e dizem, não quero sair daqui, não. Eu quero ficar aqui. Porque eles se sentem de fato felizes trabalhando lá, sabe? Por todo o acolhimento que eles recebem. Então, eles performam, como eu falei pra você, a performance deles é assim, inquestionável. Às vezes eu olho, você realmente é estagiário aprendiz? Não, parece que já é um analista, parece que já tem um cargo já maior, sabe? Pelo nível de entrega deles, né? E assim, programas, como eu falei, a gente tem um programa Realizar, onde a gente traz, onde cada empregado pode se inscrever nesse programa e trazer projetos de desenvolvimento, projetos sobre a parte de empreendedorismo. Então, eles se inscrevem, competem entre eles e ganham prêmios. Então, eles todos são muito engajados para isso. As entregas que a gente recebe, né, de retorno dos líderes deles são impecáveis. Então, eu acho que isso se deve a eles estarem felizes onde estão. Né? Então, são performances e entregas inquestionáveis. Tem muitos que a gente consegue, no período que eles estão, né, de aprendizagem, surge a vaga. Então, a gente já puxa, a gente não quer essa pessoa no mercado de trabalho, quer aqui. Porque sabe o quanto eles são bons naquilo que eles fazem, sabe? E aí, eu queria uma dúvida, tá? Tá. Em relação quando eles são contratados, né, na verdade, eles vão lá para através do programa de aprendizagem, e aí quando chega na empresa, ele vai desenvolver naquele cargo, naquela função. Se aquela pessoa não consegue, não é pela limitação, mas é perfil mesmo ali, como é que funciona dentro da empresa? Vocês remanejam? Como é que acontece? O que é que acontece? Já aconteceu casos assim, por isso que existe o programa de aprendizagem, porque imagina, eu contratei um estagiário, um aprendiz, ele está dentro do programa de aprendizagem, a avaliação é para dar esse norte também para a gente. Então, passou os primeiros meses, a gente avaliou, viu que a pessoa não performou, não conseguiu evoluir, às vezes ela fica com receio. Se eu disser e perder o emprego, existe muito isso. Então, esse programa vem para a gente caminhar junto com eles. Perfeito. Então, eu sempre deixo muito claro, eu estou aqui, então não espere nem a avaliação muitas vezes. Está gritando ali, não estou conseguindo evoluir nessa área, muda. A gente teve um que ele passou por 3 áreas, ele está na última e ele se identificou. Então, a gente não exclui essa pessoa. Deu oportunidade. A gente conversa com outro gestor de outra área, vamos tentar encaixar ele aqui para ver se ele flui melhor, se evolui. Até porque ele está chegando no mercado de trabalho, então ele vai ver com que ele se identifica. E lá é um universo, né, de áreas.
Então, a gente remaneja, a gente tem um lá hoje, como eu falei, que hoje ele é efetivado. Ele efetivou depois do prazo, né, de cumprimento lá do estagiário. É quanto tempo, mais ou menos? Até 2 anos. Até 2 anos. Isso. E ele passou por 3 áreas dentro dos 2 anos. A última foi que ele conseguiu efetivar, porque ele se identificou e fluiu. E já pensou se não tivesse tido essa oportunidade? Não está evoluindo, lança fora. Não existe isso. Então, é a inclusão de todas as formas, de todas né? as formas. Por isso que existe programa de aprendizagem. Porque imagina, eu coloco ele na área, ele está no processo de aprendizagem, ele ainda não é um analista ali, não é um assistente, está aprendendo. E eu preciso ajudar ele para ele ver o que é que eu vou me identificar. Ele está chegando no mercado de trabalho. É como a gente que tem filhos, né? A gente às vezes está em casa e diz, vai fazer faculdade aqui quando acabar a escola. Então, eu quero isso, depois muda, depois eu não quero isso. Então, ele está se encontrando ali. Então, o programa de aprendizagem hoje, né? Ele vem para dar esse norte e ajudar. Já aconteceu muitos casos de pessoas não se identificar com aquela área. Então, não vou excluir ela por isso. Eu vou tentar remanejar, converso com o gestor e a gente ajusta. Fernanda, falando sobre a mineração Vale Verde, né? Com todos esses programas, com todo esse trabalho que você desenvolve, de uma verdadeira inclusão. Sim. Parece até assim um sonho, mas é verdade. Parece é que existe, é real. E por isso, assim, quando eu tive, né, o desejo de convidar, além de ter você aqui comigo, que é uma honra para mim, uma alegria, né? Enquanto amiga que eu sou sua amiga, mas também, principalmente para profissional que você é, mas também foi o desejo de compartilhar, sabe, o que a empresa faz, porque às vezes acontece de você, é a empresa que tem uma atividade de mineração, e às vezes vem muito aquela questão do impacto disso, né, na sociedade, né, no meio ambiente, mas o quanto vocês, enquanto empresa, né, de todos os dias minimizam todos os impactos que tem pela atividade que é natural da mineração, e principalmente esse olhar para pessoas, né, desse olhar voltado para pessoas. Eu falo trazendo para a inclusão, mas é em todos os aspectos, né? Porque lá vocês enxergam realmente a pessoa, então, do colaborador se sentir realmente pertencente, e o quanto essa empresa ela faz a diferença na vida de tantas pessoas, não só no sustento, que trouxe também aqui para o nosso estado, para as nossas cidades aqui circunvizinhas, né? E o quanto também traz também de contribuição para todos que estamos aqui, né, no nosso estado de Alagoas. Sim. E a gente estamos já nos encaminhando para os finalmente. Queria passar aqui a manhã inteira conversando tinha muitas pautas. Conversando com você, mas assim, foi maravilhoso você compartilhar, principalmente você trazer, né, o que acontece ali dentro da empresa. E aí, por falar em famílias atípicas, né, falar em inclusão, todas as vezes, né, o meu convidado ele ganha essa caneca aqui, do Pode Incluir. Só que essa caneca aqui hoje, ela tem um toque especial, tá? Tá. Ó, o Neto vai gostar desses chocolates. Desses mimos. Mas aqui é uma caneca, e quem personalizou essa caneca foi a Silvânia, que ela é uma empreendedora incrível. É uma mãe que faz parte do Acolher Quem Cuida, né, da Pestalozzi. É uma mãe atípica, mas como ela fala, eu sou mãe, né? Independente se eu tenho um filho com deficiência ou não, mas é uma empreendedora, assim, sabe? Muito talentosa. E eu sempre falo que, assim, eu estou nesse movimento de estar cada vez mais encorajando, de estar fortalecendo esse trabalho, porque eu sei o quanto isso faz a diferença. Então, muitas mulheres e mães que são atípicas, que não podem trabalhar fora de casa como você. Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. E o empreendedorismo para essas mulheres é uma saída, não só financeiramente, mas principalmente se sentir vivas, se sentir, né, valorizadas, resgate mesmo de autoestima e dizer, rapaz, eu tenho um filho com deficiência, né, tenho os desafios, mas eu sou capaz, viva, né? Eu estou viva e eu posso sim trabalhar, não posso fora de casa, mas através do empreendedorismo que tem nessa possibilidade de trabalhar dentro de casa, de fazer os seus horários. Então, receba com muito carinho. Ai, obrigada. E mande um beijo para ela. Sim, ela é virtual, e depois você siga o Instagram. Ela é muito caprichosa em tudo que ela faz e quero entregar esse mimozinho a você. Obrigada pelo presente. Tomar muitos cafés. Tomar seus chás, cafés. E mais uma vez eu quero agradecer, viu? Por você estar aqui,
por você contribuir. Eu sei que quem está aqui nos assistindo conseguiu realmente enxergar a grandeza que é a mineração, o trabalho que vocês desenvolvem, não só o trabalho, a gente falando a questão técnica, mas o quanto vocês são sensíveis, né? Com a pessoa com deficiência, com famílias atípicas e com as pessoas que lá estão todos os dias, né, dentro da empresa. E eu queria que, para a gente finalizar, você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, para que a gente possa finalizar esse episódio, que eu estou muito feliz com ele. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz, né? Por tudo que a gente conversou aqui, como você falou, a gente teria muitas outras pautas, né? O tanto que é importante dar a voz a esse tema, né? Parabenizar pelo programa, por esse novo projeto na sua vida, sabe o quanto eu te acho incrível. Obrigada. Então, que Deus continue abençoando a sua jornada aqui. E o que eu quero deixar para as pessoas é que não seja somente uma palavra bonita da boca para fora, que a inclusão seja algo que realmente viva, sabe, da hora que você acorda, da hora que vai dormir, o que eu posso fazer diferente. O ambiente que eu trabalho de repente não faz, mas o que é que eu, enquanto pessoa, posso fazer diferente? Né, em relação à inclusão. A gente acorda para ir trabalhar, para fazer a nossa jornada, para fazer os nossos corres, né, como diz. Chega em casa no final do dia, a gente passa por ver tanta situação de falta de inclusão no decorrer de todo o nosso dia. Então, de tanta gente que está perto da gente. Então, se você não tem, mas eu não tenho ferramentas, e-mails e condição financeira, mas você pode fazer alguma coisa. Então, que essa palavra não seja só dita da boca para fora, mas que seja mesmo executada, né, de dentro mesmo, porque, como você falou, é algo de dentro para fora. Então, que as pessoas passem a encarar isso e olhar com muito mais cuidado. Ai, muito obrigada. É isso, pessoal. Esse foi o episódio do Pode Incluir Podcast. Curtam, comentem e compartilhem. E até lá.